Vamos tentar uma introdução diferente para esse vídeo de hoje, né? Eu ia fazer o... Mas ainda não peguei de ouvido essa parte. Enfim, seja muito bem-vindo ao nosso canal Semi-Óbvio. A gente vai tratar sobre vários temas aqui totalmente aleatórios. Será que estão me chamando? Enfim. Porém, sempre trazendo algumas reflexões sobre, né? Não sei o que se propõe esse canal, mas ele é só para te dar aquela instigada. E claro, não podemos deixar de falar sobre a tal da série da HBO, né? The Last of Us. Se você não pegou, né? Se você ainda não assistiu, se você não jogou, né? Essa superprodução dos videogames e da história, nossa, eu recomendo que você pelo menos pesquise um pouco, porque de certa forma não é apenas pelo jogo, não é apenas pela série, é pelas camadas que a gente tem que analisar. Tem não, né? Você não tem obrigação nenhuma, nem eu, de analisar. Mas você não pode deixar de perceber algumas nuances, certo? Quais sejam essas nuances? De que há um movimento hoje, pelo menos no momento em que eu gravei esse vídeo, de uma certa... Qual que seria a palavra ideal para isso? Há um certo repúdio por parte dos fãs, mas eu não posso deixar de notar uma certa agressividade de muitos e muitos... Eu não queria usar o termo, né, pejorativo, nerdolas, mas eu diria incels, que também meio que tá ali flertando um pouco com isso, né? É meio que um conjunto. Enfim, eu não sou um sociólogo, né? É sempre bom fazer um disclaimer aqui, porque eu nem posso tratar esses pequenos grupos, esses efeitos sociológicos que acontecem, enfim, na contemporaneidade. Nossa, isso aqui foi muito puro lelé, né? Mas essa série, ela é muito importante porque você percebe que há pessoas que atacam, pessoas que defendem, mas que tem outras pessoas que vão por um outro caminho, né? Inclusive eu vi até um vídeo do... acho que foi do Ei Nerd, do Peter, né? Do Peter Jordan lá, defendendo a questão da menina, porque a atriz dessa série, ela chegou a excluir as suas redes sociais por conta de muitos ataques que ela vem sofrendo, certo? Por conta da sua aparência, dela não parecer com a moça do videogame, né? Enfim. E aí a gente pega um ponto assim. Não sei qual que é o seu grau de proximidade com livros, com séries, com música, enfim, com essas coisas ditas certas artes, né, por assim dizer. E não deixa de ser uma arte, né, uma literatura e tal. Quando a gente busca, eu lembro assim que eu buscava uma fidelidade quando era o livro do Código da Vinci. Esse livro, assim, pra mim foi de uma certa... Eu sei que teve todo um hype, mas eu falei, será que é isso mesmo? Fui lá descobrir. Como eu gostava de símbolo, essas coisas de... umas coisas meio, né, como é que fala? Conspiratórias, né? Sempre fica muito atento a esses mundos de simbolismos, né? Você tenta entender uma imagem, uma mensagem por trás ali, certo? E aí, quando eu fui ver o filme, né? O filme foi de uma... não decepção, não vou assim, né? Bom, né? Não foi aquele esperado. Eu pensava que, por exemplo, assim, o detetive, nossa, ele ia ser um cara assim super estrategista, ele um cara, né, que quando o Dan Brown coloca lá a descrição dele, eu penso, nossa, esse cara aqui é um puta cérebro, ele tem toda uma visão, ele vai instigar e tal. Eu não achei que no filme ficou assim tão parecido. O que ocorre agora com The Last of Us é uma certa... não tem um livro, né? Eu acho que não tem, inclusive, não sei se tem alguma arte conceitual que baseou, que foi usada como base para fazer o videogame, a série de videogames. Porém, eu percebo que, sabe quando você ultrapassa um pouco o limite ali, o limiar da crítica e começa assim um ataque muito assim incisivo, muito direcionado, inclusive para a atriz que interpreta, né? Eu até eu copio um pouco aqui a fala do Peter, que ele tocou um ponto interessante, que eu já tinha percebido. Sabe aquelas coisas que você
de novo, são semi-óbvias. Você não precisa falar porque você entende que já está muito escancarado. E se você tocar nessa ferida aí, né, nesse assunto, você vai acabar gerando mais problema do que trazendo soluções, né? Mas é importante a gente trazer luz para esses temas. Um deles é que, por exemplo, a personagem... Eu não sei se você já assistiu, mas nesse momento agora eu posso te falar um pouco de spoilers aqui. Mas enfim, fique a seu critério. Você tá aqui, acho que você já deve ter assistido, deve ter ouvido falar sobre. Se não, também, bora pra frente, né? Vamos aqui. Tem uma personagem que se chama Dina, ou é Dinah. Não é Dina mesmo, Dina. Ela tá super diferente do que a personagem da série de videogames. De novo, é uma série televisiva baseada numa série de videogames, que, salvo engano, tem 2 jogos. Acho que são 2 jogos lançados. Não lembro agora de certeza. Mas enfim, ela tá bem diferente. Só que, para um padrão que há envolvido ali, né, contexto, ela pareceu mais atraente, de certa forma. E isso para o público que assistiu, que assistiu não, que jogou a série de jogos, né, mas que agora falou assim, não, tudo bem, não está fiel ao jogo, mas passou como se fosse uma melhoria, se é que você está me entendendo, certo? E aí que começa a descamar um pouco da hipocrisia. Porque a personagem que faz a Ellie, né, a atriz que faz a Ellie, ela não tá tão fiel à Ellie dos jogos, porém ela também não, digamos assim, nesse padrão que foi, que tá, esse tribunal, né, que tá julgando o padrão de referências de, como é que se diz, de fidelidade ao jogo, tá super castigando essa menina por conta disso. E aí fica um ponto de reflexão. Por que que para uma a regra foi muito mais severa e a outra foi, tipo, passou despercebida, né? Olha, estou problematizando aqui, problematizando o negócio, né? E de polêmica também, né? Fica aquela pergunta, eu não vou nem te responder, vou deixar que você reflita aí, né? Mas eu não posso também deixar de falar, pessoal. Na verdade, não é de falar, de perceber, de observar. Eu acho que você também deve ter observado sobre isso. É o quanto esses assuntos que envolvem essas camadas sociais, de novo, eu muito sociólogo aqui, né? Eles vão trazer elementos pra gente que vai nos instigar de alguma forma, e pode ser que lá, pelo menos no meu caso, algum passado distante, eu tenha já percebido isso. Eu até brinquei aqui em alguns vídeos do canal, que eu tenho uma teoria, até minha esposa falou sobre isso, que a gente muda a cada 5 anos, né? Só que o interessante é, eu não sei você, mas pelo menos pra mim, eu observo que algumas pessoas que eu encontro, que eu converso, que eu interajo no meu dia a dia, no trabalho, enfim, nas coisas que eu me proponho a fazer, eu consigo perceber traços de personalidade, de caminhos que eu já passei na minha evolução enquanto pessoa, sabe? Que eu deixei pra trás, mas que aquelas outras pessoas ainda estão alimentando aquele tipo. Não é que seja certo ou errado, não é como se eu tivesse já me libertado, me corrigido, me transformado, não é nesse ponto. Mas você já parou pra pensar se, por exemplo, não tivesse acontecido fatos na sua vida que tivessem te direcionado para algum caminho totalmente diferente do que você está hoje? Você imagina que você poderia ser uma outra pessoa, ou então permanecer a mesma pessoa de que era no passado? É isso que eu quero tocar. Porque, por exemplo, quando essas pessoas atacam a série, eu lembro que eu já fiz, inclusive eu postei recentemente no meu Instagram sobre isso. O meu Instagram de concursos, ele tem muitas coisas que não é sobre concurso, é muito engraçado. Eu quase não posto coisa de concurso, eu sempre compartilho alguma coisa, faço um meme e tal. Porque eu cresci esse perfil à base de memes, né? E hoje, assim, eu tento trazer formas que a gente consiga, pelo menos o concurseiro, ele é um cara assim, ele é bitolado mesmo, vou falar a verdade aqui. Generalizando, eu sei e tal, mas no grosso da coisa ali, ele é bitolado. Então eu sempre trago alguns temas, assim, algumas coisas que são da atualidade, da cultura pop, enfim, reflexivos, que é até pro cara abrir um pouco a mente, pra ele, tipo assim, não, calma, não vou me bitolar aqui só no direitos administrativos, constitucional, raciocínio lógico, essas coisas de matérias de concurso, mas que o cara também se permita conhecer e trabalhar com outras coisas e virar a chavinha ali pra, né, enfim, outros assuntos. Eu sempre coloco coisas que não tem nada a ver com concurso lá, inclusive, até demais. E eu coloquei uma dessas que era sobre a questão da aparência da Bella Ramsey, eu acho que é o nome dela, da atriz,
com o nosso Marquito aqui do programa do Ratinho, porque realmente parece muito, parece muito. Só que, claro, num tom humorado ali, tudo bem, né? Eu nem conheço a menina, né, pessoalmente. Eu não sei nem se eu marquei, não, acho que eu não marquei, não. Mas eu entrei na brincadeira, entrei na onda ali. Até, assim, eu me observando, eu falei, não, é uma coisa de cunho humorístico, parece mesmo. Por exemplo, eu acho muito parecido aquele ator que faz o... acho que é o Cavaleiro da Lua. Eu não assisti essa série, mas eu sei que ele faz. Que é o... acho que é Chris Isaac, ou Isaac alguma coisa. Eu acho ele muito parecido com... acho que é Rodrigo Lombardi o nome dele, aquele ator. É o Raj Gray, que a gente fala, que é o Raj de... ele fazia uma novela, acho que o nome dele era Raj. E aí depois ele se transformou, né, num outro personagem de uma... transformou, né? Não, ele atuou como... ele era um... rapaz, me fugiu agora. Mas ele trabalhou em Verdades Secretas. Eu acho que é Rodrigo Lombardi, depois você pesquisa aí. Eu acho eles parecidos, né? E eu faria facilmente essa piada. Só que o que acontece? É num tom assim, de piada, de coisa ali e tal. Só que o que acontece? Eu sempre falo sobre isso. A piada, ela é até quando a pessoa ela consegue, o outro, né? Digamos, eu tô falando de aparência, né? Então, tipo assim, será que ele vai levar na tranquilidade aquilo? Ela não é do meu convívio, mas se eu fosse falar, será que, né? Entenderia? Pra mim é uma coisa humorada. Uma coisa humorada. Só que o que acontece? Depois eu percebi pessoas atacando de forma muito direcionada, assim, uma coisa, sabe? Super ali. Não, ela, porque ela não pode, não sei o que, uma coisa, sabe? Levantou-se uma agressividade, um ódio mesmo, um ódio. Discurso de ódio. Falei, não, pô, aí tá perdendo um pouco o tom da coisa. Você, enquanto fã, eu até entendo que você tem uma certa. Como dizer? Você tem uma certa. Um culto ali à obra, você se age como se fosse um defensor daquela cultura, daquelas coisas que você até acredita, né? Então, se você for ver a própria série de jogos The Last of Us, ela foi criada num contexto onde ela veio se contrapor àqueles jogos muito massificados de apocalipse zumbi, né? De séries, por exemplo, assim, The Walking Dead, que surgiu ali acho que em 2010 ou 2011. Então, tipo, aquela figura do apocalipse zumbi e tudo mais. Só que o que acontece? No jogo, pelo menos na série, ela apresenta as outras situações que envolvem o quê? Não é uma luta ali, digamos, da humanidade enquanto seres unidos contra um mal maior, que no caso ali é um fungo, né? Que, enfim... Não vou te contar também detalhes aqui da série, né? Você tem que assistir, por favor. Apaga aí o Max, ou então assiste na HBO, enfim. Mas que trabalha as outras nuances da vida humana, assim, sabe? Então, você tem que ficar preocupado com os que estão transformados, que são zumbis, e com aqueles que não são zumbis. Parece uma metáfora, se você for ver, da sua vida. Você vai trabalhar com pessoas que são zumbis. Você vai ter pessoas, parentes seus, que vão ser zumbis. Se você não tem, se você não perceber, pode ser que você seja esse próprio zumbi que age assim, sabe? Tá, é um NPC, tá ali, um ator. Um ator não no sentido de vagabundo, mas assim, sabe, não entrega, ele só tá lá pra ser um empecilho, pra ser uma barreira, alguma coisa do tipo. É um zumbi. Ele não critica, ele não age, ele não pensa, ele não sabe que vai. Ele não tem, ele é quase oco. Eu uso esse termo oco para coisas muito direcionadas, e uma delas acho que faz um pouco de sentido. É quando a pessoa é zumbi a esse ponto. Não tem conteúdo, não tem alguma coisa que ela vai conseguir conversar, que ela vai conseguir trocar uma ideia, fazer uma troca interessante, sabe? Sabe quando a pessoa é oca? É um zumbi. E aí, tipo, parece uma metáfora quando você trabalha isso na série. E, tipo assim, são coisas que eu realmente deixo... eu não joguei o jogo, eu não sei se eu jogasse, eu também ficaria querendo uma fidelidade tanto no jogo. Eu não acho legal que vá por esse caminho. Inclusive, eu até acho que tem uma liberdade criativa, assim. Eu já comentei outros vídeos aqui no canal, se você viu, eu acho que... eu não lembro agora o título dele. Mas a gente sempre conversa sobre isso vez ou outra aqui, que eu falo dessa grande pandemia, ou epidemia, eu acho que fala, né? Esse grande surto que tem, que é uma falta de originalidade, uma falta de criatividade.
nesses setores assim que envolvem cinema, música, séries, artes e tudo mais, jogos, inclusive, temos um grande apagão. A gente vai viver de remake, vai viver de remasterização, porque não tem algo assim criativo que seja puta inovador ou que vá realmente agregar de alguma forma. É sempre uma cópia de alguma coisa que fica muito na cara. A gente comentou também em outros vídeos aqui no canal sobre um livro que é o Hobby como Artista. E ele fala que não existe originalidade. Você copia vários traços de várias coisas e você monta o seu que vai parecer original. Ótimo, beleza. Mas até que ponto isso nos torna também escravos de uma obrigação de ter algo fidedigno, sabe? Eu prefiro que tenha uma liberdade criativa. Voltando para o Código da Vinci, o filme ele não me usurpou o direito de eu imaginar como seria, sabe? Eu pegando um livro, deixa eu ver, eu tô com um livro aqui agora, que esse livro tá demorado para eu ler, ó. Esse livro demorado, do meu colega, Matheus. Emprestou, tal. Eu não cheguei nem na metade. Por que eu não cheguei na metade? Ele é um livro que ele fala, inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, vai completar 100 anos dessa expedição, que é do Coronel Fawcett em busca da cidade abandonada lá do sertão da Bahia, tá? Depois vocês pesquisem aí o Antônio Calado, ele era um jornalista, ele fez um editorial, fez uma grande reunião ali de veículos de imprensa da época, para poder investigar a fundo. Voltando, eu lendo esse livro, olha que ele é jornalístico, né? É quase jornalístico o livro. Eu não espero que um filme saia exatamente igual como eu tô imaginando. Você tá entendendo? É igual o jogo. O jogo, tipo assim, ele foi uma forma que os desenvolvedores imaginaram aquela história e colocaram lá. Que inclusive ela é super elogiada, tá? Super elogiada. Só que você percebe que ela faz parte daquele formato? Que quando faço uma série e ela permite adaptações, formas, até outros temas que vão incrementar, talvez não, agora eu acho que nesse ponto eu até concordo com os nerdolas. Não deve modificar, assim, muita coisa a ponto de você descaracterizar totalmente a obra. Não, você tem que manter ali um esqueleto, pelo menos uma linha de raciocínio que você permita fazer algumas alterações, adaptações, mas sem mexer muito na obra. Eu até entendo. Mas isso não vai usurpar o direito do produtor fazer de uma forma que ele pensa, que ele entrega, que ele age. Da mesma forma, a gente está num momento hoje, pelo menos no Brasil, eu até vi uma live recente do Sameraj, eu acho o nome dele. É um ex-juiz de direito, acho que ele foi, não, juiz federal, procurador, sei lá. Momento do jabá aqui, tá o personalité. Muito bom. Ele conta sobre isso, ele tá com umas opiniões assim muito polêmicas e muito ácidas assim com relação à política, com relação aos parlamentares, presidente, enfim. Mas ele toca um ponto que eu não posso deixar também de reconhecer, pessoal. De novo, esse canal ele não traz assim verdades, ele só revela o que você já sabe, mas com uma outra vertente. Ele fala sobre esse apagão que há na nossa cultura, no nosso pensamento crítico. O problema das IA, gente, a gente já conversou sobre isso aqui. Se você é humano, se você não viu esse vídeo, por favor, procure aqui no canal. Qual é? Desse lado aqui, né? Clique no... Não, aqui. Clique aqui no canal, veja se você é humano, você vai ver a grande questão da falta de criatividade, de originalidade, de autenticidade, o quanto a gente está delegando isso para as máquinas e o quanto profissões vão acabar se perdendo por não terem um raciocínio crítico de opiniões. Então você está perdendo a capacidade humana, que ela é única sua, você é o único ser existente que tem essa capacidade de criticar, de pensar, de agir e ter opiniões diferentes. Isso é muito interessante. E claro, ele dá uma calorada, era uma live para fazer um pitch de vendas pro, acho que é um clube do livro que ele tem. Mas isso eu achei interessante, porque ele cita Saramago, ele cita vários autores e tal. E é o que acontece hoje no Brasil e no mundo, essa questão da gente ter uma perda de originalidade, uma perda de raciocínio lógico crítico. A gente está no momento de CPI das bets, no momento que eu gravo este vídeo. E é uma aberração você ver as filmagens, é uma aberração você ver os parlamentares, é uma aberração você ver os depoentes. Gente, o que está se transformando isso?
E a gente normalizando isso tudo e fazendo meme, e o pessoal rindo da nossa cara ali, sabe? A gente tendo que ver aquilo, a gente tá até financiando aquilo. Se você, não sei se isso aqui vai ficar dublado, né, mas se você é de algum outro país, sabe que a gente tá pagando pros nossos parlamentares valores absurdos para fazer aquele tipo de vergonha alheia que acontece ali. E eu não posso, já comentei sobre isso aqui, sobre bets e tal, já comentei sobre, inclusive isso influenciando até no futebol. É difícil você hoje ter uma paixão pelo futebol a ponto de você torcer por um time e ver um jogador que tá vestindo a camisa, porque basicamente é tudo comprado. A grande verdade é essa, você não tem verdade, você não tem ali autenticidade naquelas atuações daqueles jogadores, daqueles profissionais. É muito difícil. Escândalos como o do Bruno Henrique, do Lucas Paquetá. Qual foi o outro recente também que teve aqui? Não lembro agora exatamente qual foi o outro, mas enfim. Aí, esse pessoal vai, tipo, minando o futebol e você que é da base vai também entrando no meio, e você que é torcedor, você já começa a não acreditar tanto. Fica uma coisa muito maquiada, é complicado. É uma degradação, assim, de uma forma tão acentuada, tão intensa, que chega a gritar, assim, incomoda a tal ponto, assim, que eu fico, não acredito que isso está acontecendo. Mas, enfim, isso só nos mostra o quanto a gente está delegando um pouco, né, essa nossa, eu diria, não é uma capacidade de raciocínio, mas o quanto a gente coloca nas pessoas, assim, eu falo dos parlamentares, eu falo dos influencers, né? A gente já comentou sobre influência aqui também neste canal, sobre quem são as suas influências. Quanto a gente delega isso para eles, e assim, isso tá entrando nas nossas casas, na nossa mente, de uma forma ali indireta, a gente não questiona, não faz nada. Cara, se você não puder questionar algumas coisas dessas, você sabe, pra quê? Se você não puder reconhecer uma série boa, uma coisa, uma obra-prima, alguma coisa, mas sem atacar, né, é difícil, né? The Last of Us aí tá para nos dizer exatamente isso. Mas enfim, eu não sei exatamente, eu não sei você, né? Mas eu falo por mim. Eu não sei exatamente até que ponto a gente. Isso vai ser saudável, da gente reconhecer que tem pessoas que estão por trás disso tudo, que é um grande, como é que fala, um grande circo montado, mas que tem pessoas que estão ali controlando marionete. Sabe uma coisa bem conspiratória? É só você abstrair isso e tentar agir um pouco com um senso crítico, sabe? Com um bom senso, de perceber que não é para esse caminho, não é para esse caminho. Você, acho que lá no fundo você reconhece que existem situações, que existem extremos, que você vai atuar, agir de uma forma um pouquinho mais adequada, sabe? Sem atacar, sem essas baboseiras de, nossa, bets, assim, eu fico, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Porque é uma forma, é quase, eu não sei se é estruturada, eu acredito que não seja estruturada, mas é uma forma, assim, de destruir famílias de um jeito legalizado. É o que eu sempre brinco, eu tenho consultorias, eu faço, como é? Eu tô participando de um grupo de empresários. E a gente troca muitas ideias ali, muitas informações e tal. E é uma coisa que eu sempre coloco nas mensagens, às vezes, né? Sempre brinco com isso. Interessante que para o rico, mais abastado, assim, tem muitos e muitos serviços financeiros, uma coisa assim muito boa, uma coisa muito legal. E para o pobre sobra pouquíssimos, até produtos financeiros que são ruins, né? Por exemplo, para o pobre você tem disponível para qualquer CPF opções para você comprar na corretora, né, no seu banco se você puder. Para o rico tem, tipo assim, fundos multimercado para investidor qualificado. O que é um investidor qualificado? É quem tem uma certificação ou a pessoa que tem mais de 1 milhão investido. Aí esse produto ele é específico para esse público que já é rico, que vai ficar mais rico ainda. E quem é pobre não, tá aqui, ó. Toma, você tem essa corda que você pode se enfocar e vai ser bem interessante. Pra gente não ter você usufruindo aqui desses benefícios. Já sabe? E outra, voltando para as bets, esse pessoal que tá lá,
influencer, nossa, eles ganham em cima da derrota, da perda dos outros. Gente, como é que pode isso? Como é que a gente autorizou? E assim, eu fico chocado porque se a pessoa tá por dinheiro, se ela não tá por um propósito, ela vai fazer cada vez mais besteiras como essa. Não é só uma bet, é uma coisa, uma falha de caráter, quase um crime. Você recomendar alguma coisa sabendo o poder que você tem nas mãos de influenciar, né, de persuadir. Ah, mas eu sempre coloco, use só o que você sobra, não use o que você não tem, não vá se endividar para isso, né? Tipo assim, né, como se fosse, sei lá, um caso super extremo aqui, você fosse numa boca de fumo, aí você falasse com um traficante, eu posso falar isso no YouTube, inclusive, nem sei, né? Ah, agora já foi. E aí você fala com o traficante e fala, não, olha, tá aqui, mas olha, use com sabedoria, use com moderação. Pelo amor de Deus, não cola esse papinho. Você sabe os termos, você sabe o que você tá oferecendo. Não te incomoda você fazer isso. Eu falo isso com os influencers, até pra você que, sei lá, já recomendou alguma coisa do tipo. Não incomoda, não dói assim você ter que empregar uma armadilha para as outras pessoas. É o que eu sempre tento me resguardar quanto a isso. Eu até brinco que eu sou muito ruim de venda. Eu sou muito ruim de influenciar para uma venda. Porque eu sempre vou falar a verdade, assim, de uma forma muito exagerada mesmo. Você pode dizer, olha, os benefícios são tantos, você faz essa mentoria assim, você vai estudar dessa forma assim, mas olha, não te garanto tal coisa, tem aqui, papapá e tal. Poderia falar de uma forma um pouquinho melhor, para tentar, né, tipo assim, não, dar uma maquiada e tal, poderia. Mas eu sinto que eu não vou estar sendo tão justo, tão necessário, tão amigável, porque eu não quero o mal do outro, assim como eu não quero o meu próprio mal. Então acho que, assim, quase um mandamento universal é ame o outro como a ti mesmo, né? Jesus já falou sobre isso. Então, tipo assim, se você não quer uma coisa pra você, pra que você oferece pro outro? Ah, mas eu vou estar ganhando aqui. Não cola, pra mim essa regra não cola, tá? Enfim, esse vídeo pareceu mais um desabafo, né? Pareceu mais uma grande nota de repúdio contra tudo que tá acontecendo nesse país. Mas eu quero te convidar, a se você tiver alguma opinião divergente, que você tiver uma forma de pensar diferente, que você traga aqui pra gente, comente aqui nesse canal. Esse canal, de novo, ele é feito pra gente refletir mais sobre isso, pra gente trazer, dar luz a coisas que a gente sabe que existe, mas às vezes falta só aquela pincelada pra você realmente perceber uma coisa que não tá tão óbvia assim, mas que sempre esteve óbvia, e a gente só trouxe um pouquinho de luz pra ela. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. E aí, tá investindo em bet? Tá assistindo The Last of Us? Comente aqui, curta, compartilhe esse vídeo, né? Eu falei o seguinte, nos primeiros vídeos do canal eu falei que eu não ia entrar em nenhuma métrica, nenhum curso de YouTube, de como fazer roteiro, de como introduzir, de como fazer retenção. Eu sou totalmente contra essas formas de manipulação, assim, sabe? Eu sei que eu posso quebrar um pouco a cara com relação a isso, eu posso mudar no futuro, né? Até vou voltar aqui nesse vídeo e falar, olha, gente, eu me enganei, eu mudei de ideia, sei lá. Mas eu prefiro que isso haja de uma forma natural, que você curta e compartilhe porque você realmente gostou disso e que você quer que outras pessoas também vejam esse conteúdo, né? Se for de valor para eles, claro, né? Enquanto isso, a gente segue aqui, jogando para o algoritmo, quase uma coisa de esperança. Mas eu sei que uma hora ou outra as pessoas certas vão ver esse vídeo, assim como você também assistiu. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau, tchau.